Chamaram ela de tentadora, mas o verdadeiro tentado era ele. Era uma tarde quente de verão, daquelas em que o sol parecia derreter até as sombras no chão. Eu estava sentado na varanda de casa, observando as crianças brincarem na rua, quando ouvi o barulho de passos apressados vindo em minha direção. Era o irmão João, um homem que sempre se destacava na congregação pela sua dedicação e zelo. Mas naquele dia, seu rosto não refletia a paz de costume. Seus olhos estavam vermelhos como se tivessem chorado, e as mãos tremiam levemente. Ele sentou-se ao meu lado com um suspiro profundo, como se carregasse um peso que não conseguia mais suportar sozinho. Irmão, preciso desabafar, disse ele com a voz quebrada. Não sei mais o que fazer. Eu o encorajei a falar, e então ele começou a contar uma história que aos poucos, revelaria não apenas uma luta pessoal, mas um campo de batalha espiritual que poucos conseguiram enxergar. Tudo começou há cerca de 2 anos quando a irmã Maria, uma jovem viúva que havia se mudado para a nossa cidade, passou a frequentar nossa congregação. Ela era uma mulher simples, de fala mansa e sempre disposta a ajudar. Tinha 2 filhos pequenos e, apesar da dor da perda, mantinha um sorriso no rosto que encorajava a todos. Muitas irmãs se aproximaram dela, oferecendo apoio, e os irmãos também a tratavam com respeito, como é de costume entre nós. Mas o irmão João, que na época era um dos diáconos mais ativos, começou a sentir algo diferente. Não era apenas admiração pelo seu zelo ou compaixão por sua situação. Era uma atração que ele não conseguia explicar, uma inquietação que o deixava acordado à noite. A princípio, ele achou que era apenas uma prova passageira, algo que desapareceria com oração e jejum. Mas, à medida que os dias passavam, a luta se intensificava. Ele evitava olhá-la nos cultos, mas seus olhos, como se tivessem vontade própria, sempre a procuravam. Quando ela cantava, sua voz doce parecia ecoar apenas para ele. Quando ela orava, suas palavras pareciam tocar diretamente seu coração. Ele começou a se culpar, a se questionar. Por que eu, que sempre fui tão firme na fé, estou sentindo isso? Será que estou fraquejando? Será que o inimigo está usando isso para me derrubar? As noites se tornaram longas. Ele se levantava da cama, ia até o quarto de oração e se ajoelhava, suplicando a Deus por força. Senhor, não deixes que eu tropece. Não permitas que esse sentimento me domine. Tu sabes que eu te amo, que quero servir-te com um coração puro. Mas mesmo após horas de oração, a batalha continuava. Ele chegava a jejuar por dias, bebendo apenas água, na esperança de que a carne fosse subjugada pelo espírito. Mas a tentação persistia como uma sombra que não se desgrudava dele. Um dia, após um culto, ele se aproximou de mim, visivelmente abalado. Irmão, eu não aguento mais, confessou. Toda vez que vejo a irmã Maria, sinto como se estivesse traindo a Deus. Como se estivesse traindo a minha própria alma. Eu ouvi em silêncio, sabendo que aquelas palavras saíam de um coração dilacerado. Então perguntei: você já falou com alguém sobre isso? Não, respondeu ele, envergonhado. Tenho medo do que vão pensar. Medo de que me julguem, de que digam que sou fraco. Mas você não é fraco, irmão, falei. Você está lutando. E uma luta só existe quando há 2 lados. Se você estivesse fraco, já teria se rendido. Ele baixou a cabeça, e eu vi lágrimas escorrerem por seu rosto. Às vezes, penso em me afastar da congregação. Talvez, se eu não a vir mais, isso passe. E se não passar? Perguntei. E se, onde quer que você vá, essa luta te seguir? Não é fugindo que vamos vencer, irmão. É enfrentando, com a ajuda de Deus. Ele suspirou, e eu pude ver o desespero em seus olhos. Mas como? Eu já orei, já jejuei, já chorei diante do Senhor. E ainda assim? Talvez Deus esteja te ensinando algo mais profundo, falei. Talvez Ele queira que você entenda que a vitória não vem apenas da sua força, mas da sua graça. Ele ficou em silêncio por um longo tempo. Então murmurou: eu só não quero magoar ninguém. Nem a ela, nem a mim, nem à congregação. Então não magoe, respondi. Mas também não deixe que o inimigo te convença de que você está sozinho nessa luta. Nos dias que se seguiram, o irmão João começou a buscar ajuda. Ele procurou o irmão mais velho da congregação, um homem de muita experiência e sabedoria, e abriu seu coração. O irmão o ouviu com paciência e, em vez de julgá-lo, o encorajou. Filho, o inimigo sabe onde atacar, disse o irmão mais velho. Ele conhece suas fraquezas e vai usá-las contra você. Mas lembre-se, maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Essas palavras ecoaram no coração do irmão João como um bálsamo. Ele não estava sozinho. Deus estava vendo sua luta e os irmãos também estavam ali para apoiá-lo. Mas a batalha não terminou aí. O inimigo, percebendo que o irmão João estava se fortalecendo, mudou de estratégia. Começou a semear dúvidas na congregação.
Alguns irmãos, sem saber da luta interna dele, começaram a notar seu comportamento distante, e sem entender, passaram a murmurarem. O irmão João anda estranho, diziam uns. Ele evita a irmã Maria. Será que tem algo errado? Questionavam outros. E então, como um veneno que se espalha, começaram os comentários maliciosos. Será que ele não está com algum sentimento por ela? Talvez ele esteja sendo tentado. É melhor ficarmos de olho. As palavras chegavam aos ouvidos do irmão João como flechas envenenadas. Ele se sentia traído, incompreendido. Afinal, ele estava lutando com todas as suas forças para permanecer fiel, e agora era visto como um homem fraco ou pior, como alguém que estava cedendo à tentação. Uma noite após um culto, ele me procurou novamente com os olhos cheios de lágrimas. Agora estão falando de mim, irmão. Dizem que sou um tentado, que não devo estar perto da irmã Maria. Mas ninguém sabe o que eu tenho passado. Ninguém sabe como eu tenho chorado diante de Deus, pedindo forças. Eu o abracei, sentindo o peso daquela dor. Deus sabe, falei. E Ele está te vendo. Não importa o que os homens dizem. O que importa é o que Deus sabe do seu coração. Mas a situação piorou. Alguns irmãos, movidos por boatos, começaram a evitar o irmão João. Outros, mais precipitados, chegaram a sugerir que ele fosse afastado de suas funções na congregação, para não dar mau exemplo. A irmã Maria, sem entender o que estava acontecendo, também começou a se sentir desconfortável. Ela notava os olhares, os sussurros, e isso a entristecia. Até que em um domingo, durante a reunião dos irmãos, o assunto foi levado à tona. Um dos irmãos, com boa intenção mas sem discernimento, falou: precisamos tomar cuidado com o irmão João. Ele tem demonstrado um comportamento suspeito em relação à irmã Maria. Não podemos permitir que o inimigo entre na congregação por causa de uma fraqueza humana. O irmão João, que estava presente, sentiu como se o chão se abrisse debaixo de seus pés. Ele olhou para os rostos ao seu redor e viu desconfiança, julgamento. Naquele momento, sentiu-se sozinho como nunca. Mas então o irmão mais velho, que até então havia permanecido em silêncio, levantou-se. Sua voz, calma mas firme, encheu a sala. Irmãos, vamos tomar cuidado com nossas palavras. Quem de nós nunca foi tentado? Quem de nós nunca lutou contra pensamentos que não deveriam estar em nossa mente? O irmão João tem sido um servo fiel, e se ele está passando por uma prova, nosso dever não é julgá-lo, mas apoiá-lo. Houve um silêncio constrangedor. Alguns baixaram a cabeça, envergonhados. Outros, porém, ainda murmuravam. Mas e se ele cair? Perguntou um. Se ele cair, nós estaremos aqui para levantá-lo, respondeu o irmão mais velho. Mas enquanto ele está lutando, nosso lugar é ao lado dele, orando, encorajando. Essas palavras foram como água para uma alma sedenta no coração do irmão João. Ele não estava sozinho. Havia irmãos que entendiam sua luta e, mais importante, havia um Deus que não o havia abandonado. Nos dias que se seguiram, o irmão João redobrou seus esforços. Ele passou a orar não apenas por si mesmo, mas também pela congregação, para que Deus abrisse os olhos de todos para a verdade. Ele também começou a se aproximar da irmã Maria de uma maneira pura, como um irmão em Cristo, sem medo mas com respeito. Um dia, após um culto, ele teve a oportunidade de conversar com ela. Com o coração acelerado mas com a paz que só Deus pode dar, ele disse: Irmã Maria, peço desculpas se em algum momento meu comportamento a fez se sentir desconfortável. Eu tenho lutado muito, e às vezes acho que não estou sendo claro nas minhas intenções. Ela o olhou com surpresa, mas também com compaixão. Irmão João, eu nunca senti nada errado da sua parte, respondeu ela com sinceridade. Mas confesso que tenho notado que você anda diferente. Se precisar de oração, pode contar comigo. Aquelas palavras foram como um alívio para ele. Não havia acusação, não havia julgamento. Havia apenas o amor de uma irmã em Cristo, disposta a apoiá-lo. Com o tempo a congregação também começou a enxergar a verdade. Os boatos cessaram, e os irmãos que antes o julgavam agora o admiravam por sua perseverança. O irmão João, por sua vez, aprendeu uma lição que jamais esqueceria: a tentação não define um homem. O que define é como ele lida com ela. Um dia, durante uma reunião de oração, ele se levantou e compartilhou seu testemunho. Com lágrimas nos olhos, contou tudo o que havia passado: as noites de angústia, as orações desesperadas, os julgamentos injustos. Mas também falou da fidelidade de Deus que nunca o abandonou, mesmo quando ele achava que não aguentaria mais. Irmãos, disse ele com a voz embargada, eu aprendi que o inimigo não quer apenas nos fazer cair. Ele quer nos fazer desistir. Ele quer que a gente ache que não tem mais jeito, que a luta é grande demais. Mas Deus é maior. Ele é fiel, e quando nós clamamos a Ele, Ele nos ouve.
A congregação ouviu em silêncio, muitos chorando. Ao final, o irmão mais velho se levantou e orou por ele, agradecendo a Deus pela vitória que estava sendo alcançada. Os meses se passaram, e o irmão João continuou firme. A atração que antes o atormentava havia se transformado em um profundo respeito pela irmã Maria como uma irmã em Cristo. Ele até mesmo passou a ajudá-la com os filhos, levando-os para a escola de vez em quando sem nenhum constrangimento, apenas com o desejo de servir. Um dia a irmã Maria se aproximou dele após um culto e disse: Irmão João, eu queria agradecer a você. Sua história me ensinou muito. Vi como você confiou em Deus mesmo quando tudo parecia contra você. Isso me fortaleceu também. Ele sorriu, grato não apenas pela vitória pessoal, mas por ver como Deus havia usado sua luta para abençoar outros. Hoje, quando olho para trás, vejo como Deus trabalhou na vida do irmão João de uma maneira poderosa. Ele não apenas o livrou da tentação, mas também usou aquela prova para ensinar a congregação sobre misericórdia, compaixão e a importância de não julgar sem conhecer o coração. Muitas vezes, somos rápidos em apontar o dedo e em rotular os outros. Chamamos de tentadora uma irmã que nem sabe que está sendo observada. Chamamos de fraco um irmão que está lutando com todas as suas forças. Mas a verdade é que muitas vezes o verdadeiro tentado não é aquele que está sendo acusado, mas aquele que está sendo provado em seu íntimo, longe dos olhares dos homens. Deus não nos vê como os homens nos veem. Ele conhece nossas fraquezas, mas também conhece nosso desejo de sermos fiéis. E quando nós, com humildade, nos aproximamos dele, ele nos dá a força para vencer. Hoje, o irmão João é um exemplo na congregação. Não porque nunca foi tentado, mas porque, na tentação, ele buscou a Deus. E Deus, em sua infinita bondade, não apenas o livrou, como também o usou para abençoar muitos. Que possamos aprender com essa história a não julgar nosso irmão, a não espalhar boatos, a não condenar sem conhecer. E que quando formos tentados possamos, como o irmão João, clamar a Deus, sabendo que Ele é nosso refúgio e nossa força. A Ele seja toda a glória pelo que fez, pelo que faz e pelo que ainda há de fazer em nossas vidas. Amém.